Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Crianças lindas do meu coração, hoje aula 31 e 34, nós iremos fazer exercícios, tá bom? Exercícios de sala da apostila média da página 723, que tem a ver com o equilíbrio iônico, ou seja, tem a ver com o cair, não é mesmo a brincadeira sempre? Então vamos lá, minhas crianças mais do que maravilhosas, vamos começar no exercício 1. Ele diz a você assim: considere a concentração de uma solução de ácido acético igual a 0,6 mols por litro e o seu grau de ionização igual a 3%. Em temperatura ambiente, é correto afirmar que... E ele fala para você assim: letra A, a concentração de H+ é 0,18 mols por litro. Não sei, eu vou fazer, não sei. Letra B, a concentração de H+ é proveniente de duas etapas. Essa eu sei que está errado, porque o ácido acético, ele é um ácido monocarboxílico, ele é um monoácido, né? Então, o H+, ele é liberado em uma única etapa. Então, a letra B está errada. Tá, vamos para a letra C. O valor da concentração de acetato é 3 vezes maior que de H+. Isso a gente dá para saber também que está errado, porque quando você já mentaliza, né, você já pensa na ionização do ácido acético, você sabe que a proporção é 1:1, mas a gente vai mostrar. Tá, letra D, a constante de ionização é de aproximadamente 5,5 vezes 10 a menos 4. Não sei. Como que a gente vai fazer? Vamos montar a tabelinha início, ioniza, forma e equilíbrio, e assim a gente encontra a concentração de todo mundo e também nós vamos encontrar o que? A constante! Então vamos lá. Vamos à resolução. Bom, no texto ele disse que nós tínhamos 0,6 mols por litro de ácido acético. Então eu tenho aqui 0,6, olha só, 0,6 mols por litro. Eu só não estou colocando a unidade, tá? Para facilitar aqui o preenchimento, tá? Quanto que ioniza? Quanto que era o grau de ionização? 3%. Então eu sei que 0,6 mols por litro corresponderão a 100%. 3% corresponde a chás. Quanto que dá chás? Chás dá 0,018 mols por litro. Então, eu sei que desse 0,6 mols por litro, apenas 0,018 mols por litro ionizam. Aqui eu não ponho nada, aqui eu não ponho nada e aqui eu não ponho nada. Gabiru, e aqui? Bom, aqui no início era 0 e 0, né? Bom, beleza. Eu vejo que a proporção é 1 mol desse para 1 deste para 1 deste. Então, se ionizou 0,018, eu tenho a formação aqui de 0,018 e aqui 0,018 mols por litro de H+. Então, eu já vejo que a concentração de H+ é de 0,018 mols por litro. Então, a alternativa A está errada. A alternativa C falava que a concentração de acetato era maior, 3 vezes maior que de H+. Também está errada, é a mesma, né? A proporção é 1:1. Beleza. Aí, meus amores, reparem no Gabi. Eu vou ver aqui quanto que eu tenho de H+. Bom, aqui no equilíbrio, eu tenho quanto? 0,018 mols por litro de acetato e 0,018 mols por litro de H+. Você fala, fácil, extremamente fácil. E aqui no equilíbrio eu tenho quanto? 0,6 menos 0,018, eu tenho 0,582 mols por litro. Eu quero fazer a conta do Ka disso, né? Da constante de equilíbrio. Bom, o Ka, nós sabemos que vai ser a concentração de acetato, vai ser a concentração de acetato, vezes a concentração de H+, tudo
Tudo isso dividido pela concentração de ácido acético no equilíbrio, certo? Você fala certo, certo, certo. Então vamos substituir. Eu vou ter aqui que Ka vai ser 0018 vezes 0018, tudo isso dividido por 0,582, que é a concentração de ácido acético no equilíbrio. Então, eu tenho que Ka vai dar 5,5. Na verdade, é 5,56. A gente vai aproximar para 5,5 vezes 10 elevadinho a menos 4. Então, eu fico com a resposta de letra D. Beleza, Gabi, acabou, acabou. Calma, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vocês concordam comigo que essa conta aqui não ficou fácil de fazer? Poxa vida, né? Tem alguma manha? Tem algum outro jeito? Tenho, vou ensinar uma manha agora. Vem comigo. O ácido acético não é um ácido fraco? O que a gente faz para facilitar? Posso fazer isso na primeira fase? Pode. Posso fazer isso até numa segunda fase? Pode. Como que você faz? Você concorda? Como é um ácido fraco, 3% ioniza. Toda vez que você tem um ácido fraco, você pode considerar isso. Você tem 3% ionizando. 3% de 0,6 é 0,018. Se você faz 0,6 menos 0,018, você fica assim, meu Deus. Você pode falar para o Gabi que isso daqui é aproximadamente quanto? Essa conta é aproximadamente quanto? É aproximadamente 0,6. Ô Gabi, mas aí você vai usar o mesmo no início e no equilíbrio? É uma aproximação que a gente faz. Eu posso fazer assim? Pode! Então, nesse exato instante, eu poderia fazer assim, ó. Ou Ka é igual a 0,018 vezes 0,018 divididinho por 0,6. Certo? Você fala, certo, certo, certo. Então, o Ka disso vai me dar quanto? 5,4 vezes 10 a menos 4. Ó, aqui deu exatamente 5,56, que eu deixei 5,5. Aqui deu 5,4. Você vê que é números muito próximos. E aí você vai lá na alternativa de letra D. Você vê que se desse 5,4, fala, bom, aproximadamente, porque eu fiz essa aproximação, é letra D. Vocês entenderam? E fica muito, muito, meu Deus do céu, mais fácil. Agora, tem outra maneira? Tem! O Gabi sempre apresenta outra maneira. Qual seria uma outra maneira de eu resolver isso? Qual seria uma outra maneira? Eu poderia falar que Ka é igual a concentração vezes alfa ao quadrado. Lembram disso? Eu provei essa fórmula para vocês, meus amores. E aí ficaria Ka é igual a 0,6, o alfa 3%, você coloca 0,03, olha só, isso ao quadrado, e se você faz essa conta, você chega em 5,4 vezes 10 a menos 4. Olha só que coisa maravilhosa, eu resolvi esse exercício de 3 maneiras diferentes para você. Eu montei a tabela, fiz tudo certinho e cheguei em 5,56, que eu escrevi aqui 5,5. Beleza. Eu também poderia ter montado a tabela, feito essa aproximação e achava o Ka aproximado. Ou eu poderia fazer muito mais rápido, muito mais rápido. Como? Aplicando a fórmula. Eu não precisaria montar tabela nenhuma. Eu já colocaria tudo na fórmula e acharia o valor de Ka. Beleza, meus amores? Vamos para o próximo. Exercício 2. Vamos lá. Abaixo são fornecidas as constantes de dissociação para alguns ácidos monopróticos a 25 graus Celsius. O correto é ionização. Tudo bem? Não vamos brigar por isso. Ele me dá do acético, do cloroso, do ácido cianídrico, do ácido fluorídrico e do ácido hipocloroso com os respectivos valores de Ka. Tá. E ele fala, considerando soluções aquosa contendo a mesma concentração desses ácidos, a ordenação correta de suas forças ele quer
do mais forte para o menos forte, ou do menos forte para o mais forte. Vamos aqui ordenar, né? Vamos aqui colocar do mais para o menos, certo? Então vamos colocar aqui do mais forte para o menos forte. Então vamos pegar aqui, vamos devagar, vamos devagar. O que a gente sabe? O que a gente sabe? Quanto maior o Ka, quanto maior, olha só, eu vou colocar aqui numa forma esquemática, quanto maior o valor de Ka, mais forte, olha só, mais forte será o ácido. Isso você sabe. Então, quanto maior o calor de Ka, mais forte será o ácido. Então, eu venho aqui e começo a olhar qual desses ácidos tem o maior valor. Meu Deus, quem é? O cloroso. Olha só, o cloroso é 1 vezes 10 a menos 2. 1 vezes 10 a menos 2 é maior que 10 a menos 4, é maior que 10 a menos 8. Então, eu começo pelo cloroso. Então, eu sei que o ácido cloroso, cujo o valor de Ka é de 1,1 vezes 10 a menos 2, né? Ele é mais forte do que quem? Vamos pensar. Quem é o segundo mais forte aqui, né? Vai ser o ácido fluorídrico, tem o segundo maior valor. Então, o ácido cloroso é mais forte que o ácido fluorídrico. Beleza, qual que é o valor do fluorídrico? Aqui é 6,7 vezes 10 a menos 4, tá? E o ácido fluorídrico, ele é mais forte do que quem? Fluorídrico 6,7 vezes 10 a menos 4. Tá, e agora, ele é mais forte do que o ácido acético. O ácido acético, né, tem um valor menor que o do fluorídrico. Então, o do ácido acético, aqui, ácido acético, ele é mais fraco do que o fluorídrico, né? Porque ele tem 1,8 vezes 10 a menos 5, tá? E o ácido acético é mais forte do que quem? O ácido acético é mais forte que o ácido hipocloroso. Olha só, que o hipocloroso, que apresenta um Ka de 3,2 vezes 10 a menos 8. E o hipocloroso é mais forte do que quem? É mais forte do que o cianídrico, que tem um valor de Ka de 4,0 vezes 10 a menos 10. Então, eu tenho que buscar alguma alternativa que me mostre isso. Cloroso é mais forte que o fluorídrico é mais forte que o acético é mais forte que o hipocloroso é mais forte do que o cianídrico. Então, eu vejo que dentre todos eles, o mais forte é o cloroso e o mais fraco dentre todos é o ácido cianídrico, que tem 4 vezes 10 a menos 10. Então, bastava eu olhar os valores de Ka. Beleza, meus amores? Então, assim eu assinalarei a letra A de amorzinho. Beleza? Beijos. Vamos pro próximo. Exercício 3. No exercício 3 ele fala FUVEST. O pessoal fala FUVEST. Oh, meu Deus, calma. O Gabi tá aqui para isso. A solução aquosa, íons cromato de cor amarela, grifem isso! Coexistem com íons de cromato de cor alaranjada, grifem isso! Segundo a reação, ele me dá aqui a reação em equilíbrio, tá bom? Ele fala, a coloração alaranjada torna-se mais intensa quando? E ele me dá as alternativas, meu Deus do céu, como eu farei isso? Vamos pensar aqui devagar. Bom, torna-se mais intensa a cor alaranjada, certo? Quem é laranja? Esse cara é o laranja, né? Esse é o laranja. O que eu quero dizer com isso? Eu vou deslocar o equilíbrio para a direita. Traduza isso, traduza. Quando que eu desloco o equilíbrio para a direita? É isso que o texto pede. Tá, beleza. Se eu coloco OH-, se eu colocar OH-, o que acontece? Ele reage com H+. Na hora que ele reage com H+, eu diminuo a concentração de H+. Isso aqui é uma reação de neutralização, formando o quê? Formando água. Ou seja, se eu diminuir a concentração de H+, o equilíbrio tenta repor aquilo que foi retirado. Então, deslocaria para a esquerda. E ele disse que esse cara aqui é amarelo. Então, não é a letra A. Então, letra A não pode ser. Letra A excluída, porque a letra A, como consome H+, deslocaria para a esquerda. Então,
Não é a letra A. Vamos para a letra B. Diminui o pH. O que significa diminui o pH? Moçada, nas próximas aulas eu vou dar pH a vocês. A fórmula do pH é essa. pH menos log na base 10 da concentração de H+. Certo? Certo. Faça comigo aqui valores. Chutem valores comigo. Chutem valores comigo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, pH é igual a menos log na base 10 da concentração, sei lá, de H+ de 10 a menos 4. 10 a menos 4. Quanto que dá isso? Ah, Gabi, o pH dá 4. Fechou. Agora faça a mesma conta. pH é igual a menos log na base 10 da concentração de H+. Fale para mim um número maior que 10 a menos 4. Você fala, 10 a menos 3 é maior. Sim! Então, 10 a menos 3. O que aconteceu com o pH? Ficou 3. O que significa isso? Que diminuir, o pH de 4 foi para 3. Significa o quê? Diminuir o pH? Significa que você aumentou a concentração de H+. Quanto mais H+ eu tenho, menor é o pH. Importantíssimo isso. Então, vendo isso, tendo isso em mente, né? Isso vai ser a nossa próxima aula, né? Tendo isso em mente, o que você entende, né? Diminuir o pH, ó, diminuir, isso é muito importante. Diminuir o pH significa o quê? Aumentar a concentração de H+. Fechou. Então, se eu diminuo o pH, aumenta a concentração de H+. Então, quer dizer que eu estou colocando mais H+. Eu estou adicionando H+. Se eu aumento a concentração de H+, eu desloco esse equilíbrio para qual lado? Direita! Eu desloco para a direita. Deslocar para a direita é formar mais quem? Quem é laranja? Ou seja, o sistema fica mais alaranjado. Então, eu tenho aqui que a diminuição do pH significa aumentar a quantidade de H+, a concentração de H+, e assim eu desloco para a direita. Então, eu fico com a resposta de letra B. Beleza, meus amores? Exercício 4! Exercício 4, ele fala misturando soluções de cromato de potássio e ácido clorídrico, ocorre o seguinte equilíbrio. Ele te dá o equilíbrio aqui, gente. CrO4, 2- com H+, dando Cr2O7, 2- mais água. Isso tá em solução aquosa, ele disse. Solução aquosa. Então vamos lá. Letra A, escrever a expressão da constante, tá? E letra B, descrever e justificar o que no equilíbrio quando se adiciona, né? Solução de HCl, solução de cloreto de zinco, sabendo que o ZnCr2O7, né? O dicromato de zinco é um sal solúvel, but o cromato de zinco, ZnCrO4, é um sal pouco solúvel, ou seja, quase insolúvel. Vamos começar aqui. Letra A de amoreco. Escrever a constante de equilíbrio. Então vai ser K, isso, o meu K vai ser o meu KI. Por que KI? A mesma piada sempre. Porque eu estou trabalhando com íons. Íons, constante de equilíbrio iônico. Constante de equilíbrio, tem íons. Então vai ser KI, vai ser igual a concentração de Cr2O7 2-, vocês estão acompanhando aqui, e a água aqui não entra porque está em meio aquoso, eu já tinha o meio aquoso antes, né? Se eu tenho meio aquoso eu formo mais água, então ela acaba não interferindo no equilíbrio, nós já falamos disso. Isso daqui dividido por CrO4 2- elevado ao quadrado vezes a concentração de H+ elevado ao quadrado. Temos aqui a constante de equilíbrio iônico, que aqui envolve íons. Então, letra A, fácil, extremamente fácil para você, eu e todo mundo. Beleza, essa é a letra A. Vamos para a letra B. Vamos para a letra B, meus amores. Ele fala assim, na letra B. 2CrO4 2- mais 2H+, dando Cr2O7 2- mais água. E ele fala, descrever e justificar o que no equilíbrio
acontece, né, quando se adiciona solução de HCl. Vamos parar para pensar. Se eu pegar HCl, meus amores, isso daqui é um ácido forte. HCl em água fica H+, mais Cl-. Certo? Certo. Então, se eu adiciono HCl, eu aumento a concentração de H+. Se eu aumento a concentração de H+, eu desloco o equilíbrio para a minha direita. Então, eu desloco o equilíbrio para a minha direita. Então, a resposta é a adição. Olha só, a adição de HCl, a adição da HCl provoca, olhem para mim, provoca o deslocamento do equilíbrio para a direita, ou eu posso escrever desloca o equilíbrio para o sentido da reação direta, vírgula, pois aumenta, olha só, a concentração de H+ no sistema. Fechou. Essa é a resposta da letra B, número 1. Tá bom, essa daí eu acho que não teve problema, né? Essa primeira parte da resposta da letra B, número 1, não teve problema. O que o pessoal sempre fala para mim, todo ano, quando cai essa questão, é a parte 2. É a parte 2, né? Porque aqui o pessoal fala, se eu adicionei ácido, eu aumentei H+, desloquei para a direita, boas, tá? O problema maior, meus amores, é na parte 2. É na parte 2, né? Na parte 2, vamos lá, na parte 2, ele fala assim para você, ó. Olha só, quando se adiciona solução de cloreto de zinco, isso é um sal solúvel, sabendo que o dicromato de zinco é solúvel, mas o cromato é um sal pouco solúvel. O pessoal fala, professor, eu não sei isso. Veja bem, se você jogar ZnCl2, isso aqui é um sal solúvel, em água vai ficar Zn2+, mais 2Cl-. Você fala, tá, e daí? Leia o que está escrito no texto. Esse carinha aqui, ele é o quê? Pouco solúvel. Significa o quê? Que o Zn2+, ao entrar em contato com o CrO4 2-, ele vai formar o quê? Um precipitado. Ele vai formar um sal que é precipitado. Significa o quê? Eu precipitar este íon. O que significa? Fale para mim. Que eu estou retirando, eu estou diminuindo a concentração de CrO4 2-. Quando eu precipito algo, eu faço o quê? Eu tiro ele da solução. Então, o que acontece? Eu diminuo a concentração. Então, eu vou deslocar o equilíbrio para que lado? Para a esquerda, porque o equilíbrio vai tentar repor aquilo na solução. Então, a resposta dos campeões qual que é? Desloca, olha só, desloca o equilíbrio para a esquerda. Desloca o equilíbrio para a esquerda. Ou se você quiser escrever, desloca o equilíbrio no sentido da reação inversa. Pois a precipitação do ZnCrO4 pois a precipitação faz com que a concentração, de CrO4 2- diminua. Então, se eu diminuo a concentração de cromato, porque eu precipitei ele, eu desloquei esse equilíbrio para qual lado? Para a minha esquerda. Ó, para a esquerda, eu diminuí a concentração desse. Beleza, meus amores? Ha! Gente linda, exercício 5. Vamos lá. A determinação de acidez ou basicidade de uma solução pode ser realizada através de um pH-metro ou por meio de substâncias denominadas indicadores ácido-base. Uma grande parte dos indicadores são ácidos orgânicos fracos, isso é importante, que podem ser representados genericamente por H e N.
A classificação da substância básica é possível devido à diferença de cor das espécies H e N e I-, de acordo com o equilíbrio a seguir. Olha só, quando você tem um indicador ácido-base, é um ácido normalmente fraco, certo? Eu tenho esse equilíbrio. Então, se eu coloco esse indicador em solução aquosa e essa solução está em meio ácido, eu jogo um HCl, que é um ácido forte ali no indicador, eu desloco o equilíbrio para que lado? Para a esquerda. Aqui à esquerda vai ter uma cor, ó, H e N, ou seja, esse ácido fraco protonado, ele apresenta uma cor. Agora, se eu coloco isso em uma solução básica, por exemplo, eu jogo soda cáustica, os íons OH-, eles consomem o H+. Ao consumir o H+, desloca esse equilíbrio para a direita, aonde eu vou ter uma cor diferente. Por exemplo, aqui ele fala cor B. Um exemplo clássico é a fenolftaleína, né? Em meio ácido, a fenolftaleína é incolor. Em meio básico, a fenolftaleína, ela é rosa avermelhada. Então, tendo isso em mente, ele fala assim, ó, H e N, H+ e I-, né? Com base nas informações anteriores, é correto afirmar que, vamos lá, se adicionarmos um pouco desse indicador em suco de limão, é ácido ou básico, né? Você fala assim, peraí, eu não sei, é ácido ou básico? Você fala, pô, o limão é uma fruta cítrica, então ele é ácido. Então você sabe que o suco de limão, ele é ácido, certo? O suco de limão, ele é ácido. Beleza, Gabi? Beleza. Ele fala, a solução apresentará a cor A. Vamos lá, gente, veja, voltando o slide. Ele fala que a cor A é o H e N e a cor B é o I-. Então, vamos lá. H e N, cor A, e menos cor B. Se eu jogar o suco de limão, que é ácido aqui, eu aumento a concentração de H+. Ao aumentar a concentração de H+, o que eu faço? Eu desloco o equilíbrio para este lado, para o lado da cor A. Então, a primeira afirmação é verdade, pois o suco de limão, o que acontece? Desloca, olha só, desloca o equilíbrio para a esquerda, porque se eu aumento H+, eu desloco para a esquerda. Aumenta na direita, desloca para a esquerda. Então, a número 1, verdade. Guardem isso, número 1, verdade. Boa. Vamos para a número 2. Vamos lá. Número 2, ele fala assim para você. H e N não é um ácido de arrênios. Falso. Por que a número 2 é falsa? Porque ácidos de arrênios são substâncias que liberam íons H+ em água, né? Ácidos, olha só, ácidos, né? Um ácido de arrênios, o que é um ácido de arrênios, né? Libera, olha só, libera H+ em água, Então, a número 2, falso, extremamente falso. Beleza? Vamos para a próxima afirmação. Na próxima afirmação, ele fala assim, número 4, a expressão da constante de equilíbrio Ka é H+ vezes I- dividido por HI e dá a informação quantitativa das espécies presentes. Verdade! Se você pegar aqui o Ka disso, vai ser concentração de H+ vezes a concentração de I- divididinho pela concentração de H e N, certinho. E se eu tenho um Ka elevado, eu tenho um ácido forte. E se eu tenho um Ka pequeno, eu tenho um ácido fraco. Então, a número 4 é verdade. E, por fim, a número 8. Quanto maior for o número de hidrogênios na fórmula do ácido, maior será a sua força. Falso! Por que isso é muito falso? Porque quem dá a força, na verdade, é o K. Quanto maior o K, mais forte é o ácido, né? Veja bem, olha que coisa engraçada. Se você pegar o ácido sulfúrico, ele é um diácido, libera 2H+. Se você pegar o ácido fosfórico, ele é um triácido, libera 3H+. Quem é mais forte?
O sulfúrico! O Ka de sulfúrico é muito maior. Então, quando a gente quer saber se um ácido é forte ou fraco, a gente vai no Ka dele. Então isso é falso, porque quanto maior o valor do Ka, mais forte, olha só, mais forte será o ácido. Mais forte será o ácido. Então, não tem a ver com isso. Então, dou número falso a número 8. Então, eu tenho como sendo verdadeiro A1 e A4, a somatória vai me dar 5. A somatória das verdadeiras me dá 5. Beleza, meus amores? Exercício 6. Exercício 6, vamos lá, meus amores. Ele fala para você assim: considere uma solução de ácido HA de constante de ionização Ka a uma dada temperatura relativamente à adição de um sal solúvel, grifem isso, que possui um íon a menos, íon comum. Circulem, íon comum. Assinale a alternativa correta. Ele quer saber o que acontece com o equilíbrio de HA quando eu colocar ali um sal em equilíbrio, no equilíbrio que eu tenho do ácido, né? O sal vai entrar no equilíbrio. O que acontece nesse exato momento? Vamos analisar alternativa por alternativa. Vamos lá, vamos devagar, né? Eu tenho, então, aqui HA, que está em equilíbrio, né? Com o seu H+, e A-, né? Então imagine que eu tenho um recipiente. Que recipiente que o Gabi tem? Um balde, né? Eu tenho um balde aonde aqui dentro eu tenho H+ e A-. Tá bom. E dentro deste balde eu vou jogar um sal qualquer que tenha o íon A-. Isso aqui vai ficar X+ mais A-. Ou seja, aqui dentro desse meu recipiente, eu estou mostrando claramente que eu aumentei a concentração de A-. Isso daqui aumentou. Se eu aumentei a concentração de A-, o que aconteceu com esse equilíbrio? Deslocou para a esquerda. Olha só, deslocou aqui para a esquerda. Então, o aumento, olha só, o aumento da concentração de A-, né? Desloca, olha, isso é muito importante, isso é demais importante, desloca o equilíbrio para a esquerda. Desloca o equilíbrio para a esquerda. Isso é demais importante. Então ele começa assim: letra A, o íon comum não desloca o equilíbrio. Errado, já tá, a letra A está errada. Letra B, a concentração de íons H+ aumenta. Não, ela tem que diminuir. Vocês concordam? Porque o A+ que eu coloquei, o íon A+ que eu coloquei, ele reage com os íons H+ e voltam a ser HA, né? Então, eu diminuo a concentração de H+, eu aumento a concentração do ácido protonado, do HA. Ou seja, né, você nesse exato instante, você diminui, olha só, você diminui o grau de ionização, o alfa desse ácido, né? Porque você faz o quê? Que ele fique mais protonado, você diminui o grau de ionização. Então, letra B é um absurdo. Letra C, o grau de ionização do ácido não se altera. Já respondi, se altera, ele fica menor, né? Então, eu diminuo ali o grau de ionização. Letra D de dado, a constante de ionização Ka do ácido não se altera, pois ele depende apenas da temperatura. Sim, essa é a resposta dos campeões. Eu só mudo o valor da constante se eu mudar a temperatura. Então eu ficarei com a letra D de dado como resposta. E a letra E ele fala, o pH da solução não se altera. Lógico que se altera. Por quê? Os íons A- que eu coloquei A+, eles vão reagir com H+, então eles diminuem a concentração de H+. Esse H+ diminuindo, eu faço que o pH aumente, né? Porque quanto menos H+, maior o pH. Quanto mais H+, menor o pH, que é o tema da nossa próxima aula. Beleza até aqui, meus amores? E exercício 7. Ita! Ai, meu Deus!
Eita, calma, 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 meus amores, vamos lá, vamos trabalhar, vamos devagar, ó. Um copo com capacidade de 250 ml contém 100 ml, grifem isso! 100 ml de uma solução aquosa de 0,1 mol por litro de ácido acético na temperatura de 25 graus Celsius. Nesta solução ocorre o equilíbrio. Ele me dá aqui o equilíbrio, me dá o valor de Ka e ele fala assim: a adição de mais 100 ml de água, eu estou colocando água em uma solução. Ele fala 100 ml de água pura a esta solução com a temperatura permanecendo constante. Terá as seguintes consequências, ou seja, se eu colocar água na minha solução, eu estou diluindo a minha solução. Ele fala assim: primeiro, a concentração de íons acetato. A concentração aumenta ou diminui? Moçada, concentração é número de mols pelo volume. Você fala assim, se você aumenta o volume, consequentemente, a concentração diminui. Isso é uma coisa lógica, isso é uma coisa lógica. Então, a concentração de íons acetato, nesse exato momento, vai diminuir. A concentração vai diminuir. A concentração. Reparem bem no que eu estou falando. Concentração. A quantidade de íons acetato aumenta. Aí tem aluno que fala assim, mas se eu aumento o número de mols, a concentração aumenta. Só que eu aumentei muito mais o volume. Se eu aumentei muito mais o volume, por mais que eu aumente o número de mols, a concentração cai. Mas por que que aumenta a quantidade de íons acetato? Reparem bem, reparem bem. Ka é igual a concentração vezes alfa ao quadrado. Lembram disso? Lei de Ostwald. A uma dada temperatura, à medida que você diminui a concentração do soluto, o seu grau de ionização aumenta. À medida que você diminui a concentração do soluto, o grau de ionização aumenta. Então, se eu pegar aqui o ácido acético, certo? Ele está em água e assim eu tenho equilíbrio de acetato, e H3O+, certo? Quanto mais água eu ponho, mais ele ioniza. Eu provei para vocês isso de uma maneira bem complexa para vocês em aula. E depois que eu provei aquela maneira complexa, eu fiz assim. Se eu diminuir a concentração desse cara, porque se eu jogar água, diminui a concentração. Diminui. Mas faz o quê? Aumenta o grau de ionização. Afinal de contas, se você diminuir esse número, esse tem que aumentar. Porque a constante, ela é o quê? O que que ela é? Constante! Afinal de contas, o valor da constante só se altera com o que, meus amores? Com a temperatura. Então, nesse exato momento, como eu coloquei água, a concentração de todo mundo cai. Isso é lógico. Mas o grau de ionização desse ácido aqui, ele aumenta. Significa que quanto mais água eu coloco, mais ele ioniza. Quanto mais ele ioniza, mais íons acetato e mais H+, eu irei produzir. Então, esse cara vai fazer o quê? Aumentar. Eu expliquei isso, é a lei de Ostwald. A lei de Ostwald. A uma dada temperatura, à medida que eu diminuo a concentração do soluto, o seu grau de ionização aumenta. E eu provo isso matematicamente para vocês. E se o grau de ionização aumenta, eu aumento a quantidade de íons em solução, mas como eu coloquei água, as suas concentrações diminuem. Então, eu ficarei com a letra D de dado novamente outra vez, porque a concentração de acetato vai diminuir, concentração, mas a quantidade vai aumentar. Beleza, meus amores? Exercício 8, último, vamos lá, meus amores da FUVEST. Ele fala, é dada a seguinte constante de equilíbrio. Ele me dá aqui as constantes de equilíbrio, né, de várias substâncias. Ele me dá aqui a do metanol, ele me dá aqui do ácido
cianídrico, ele me dá aqui do ácido acético e ele me dá aqui do ácido fórmico. E ele me dá aqui as constantes de equilíbrio disso daqui, né? De cada uma dessas substâncias, os equilíbrios iônicos dela. E ele fala assim, considere agora os equilíbrios a seguir em 3 soluções aquosas, 1, 2, 3. E ele fala assim que eu tenho esses 3 equilíbrios aqui. Quando se misturam os reagentes em igual concentração, é favorecida a formação dos produtos em, ou seja, quando eu colocar ácido fórmico com cianeto, eu favoreço a formação desses produtos. Se eu colocar acetato com metanol, eu favoreço a formação desses produtos. Se eu pegar metanol e cianeto, eu favoreço a formação desses produtos. Aí você fala, ó, cruzes, como eu farei isso? Né? E aí você fala, professor, eu não sei fazer. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos pegar aqui, eu vou chamar essa de reação 1, essa de 2, essa aqui eu vou chamar de 3 e essa eu vou chamar de 4. Eu vou fazer o quê? Eu vou ver aqui. E essa número 1 aqui vai ser a minha global. Eu acho que eu já entendi o que você vai fazer. Olhem para mim. Eu vou fazer o seguinte. Ácido fórmico eu encontro em qual das etapas? 1, 2, 3 ou 4? Olha, eu encontro na 4. Ácido fórmico, aqui está do lado dos reagentes. E aqui também está do lado dos reagentes. Então, eu mantenho a ordem da 4. Se eu mantive a ordem da 4, eu mantenho o valor de Ka. Lembrando que agora estou trabalhando com equilíbrio, tá? Se eu tivesse multiplicado essa reação por 2, o K seria elevado ao quadrado. Se eu invertesse esta ordem, o K ficaria 1 sobre o valor do Ka, que era. Isso é importante vocês lembrarem, tá bom? Beleza. Aí eu passo para a próxima substância. Cianeto está do lado dos reagentes. Cianeto eu encontro aqui do lado dos produtos. Então, o que o Gabi vai ter que fazer? Eu vou ter que inverter a etapa 2. Eu inverto a etapa 2. Como eu inverti a etapa 2, olha como é que ficou o meu Ka. 1 dividido por 6 vezes 10 elevado a menos 10. Tá vendo? Eu peguei esse valor e passei aqui, ó, 1 dividido por 6 vezes 10 a menos 10. Bom, agora eu somo essas duas etapas. H3O+ de um lado, H3O+ do outro. Adeus! Adeus! Olha só, água de um lado com água do outro. Tchau, tchau! Como que eu acho esse Ka aqui? Vai ser Ka da número 4 vezes o Ka da número 2, certo? Eu vou multiplicar. Lembre-se que isso não é ΔH, é constante de equilíbrio. E quando eu tenho equilíbrios simultâneos e eu estou somando eles, as constantes são multiplicadas. Então, ao multiplicar 2 vezes 10 a menos 4 por 1 sobre 6 vezes 10 a menos 10, eu chego em 3,3 vezes 10 à quinta. Olha só, o K é um número maior do que 1. Significa isso? Significa que eu tenho um K elevado, ou seja, significa que eu tenho bastante produtos. Então, a número 1, eu vejo que quando eu misturar estes dois reagentes, eu vou ter a formação de muito produto. Então, eu já guardo como sendo a número 1 uma das opções que eu posso assinalar, tá bom? Vamos analisar a segunda reação. Então, a número 1 eu sei que é válida. A número 1, ao ser misturados os reagentes aqui, da número 1 ao ser misturados, eu vou ter a formação de muitos produtos, porque eu sei que a minha constante deu bem elevada. Passo para a próxima reação que ele chamou aqui de 2. Bom, vamos lá. Aqui em 2, né, para ficar fácil, eu vou chamar esta etapa de 1, esta de 2, esta de 3 e esta de 4 novamente para ficar fácil, tá bom? Então vamos lá. CH3COO, isso está do lado dos meus reagentes. Aonde que eu encontro isso? Olha, na etapa 3, só que do lado dos meus produtos. O que eu faço com a etapa 3? Inverte! Inverte! Ao inverter a etapa 3, reparem na constante. Vai ficar 1 sobre 2 vezes 10 a menos 5. Tudo bem? Inverteu a reação. Olha só, o K fica 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 5. Beleza. CH3OH está do lado dos meus
reagentes. Aonde que eu encontro isso? Na número 1, do lado dos meus reagentes. Então, eu mantenho a número 1. Se eu mantive a número 1, eu mantenho o valor de K, não faço nada. Então, agora eu somo. Água corta com água, beleza? H3O+, corta com H3O+, beleza? Eu multiplico as constantes. Ao multiplicar as constantes, eu chego em 1,5 vezes 10 a menos 11. Menos 11? Pô, constante pequeniníssima. Significa que não é favorecida a formação dos meus produtos. Porque, veja bem, constante é produto dividido pelo reagente. Se a constante é grande, é porque eu tenho muito produto. Se a constante é pequena, é porque eu tenho pouco produto, né, meus amores? Então, a número 2, eu sei que quando eu misturar esses dois reagentes, o meu equilíbrio vai ser pouquíssimo favorecido na formação dos produtos. Então, a número 2 eu não vou assinalar como tendo uma grande formação de produtos. Então, número 2, não. Vamos agora analisar a última reação que o exercício nos deu. Vamos lá? A última reação é essa daqui, ó. Ele fala que eu pegar o metanol e misturar com cianeto. Tá, vamos lá. Metanol aqui está do lado dos meus reagentes. E eu encontro aqui na minha primeira, também do lado dos reagentes. Então, eu mantenho a número 1. Se eu mantive a número 1, eu mantenho aqui o valor da constante. Beleza, 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 beleza? Então, tá bom. Cianeto está do lado dos meus reagentes e eu encontro aqui na minha número 2, porém, do lado dos meus produtos. Então, eu inverto a número 2. Como eu inverti a número 2, eu vou inverter aqui, eu vou colocar 1 sobre 6 vezes 10 a menos 10, certo? Sempre que você inverter, você vai ter que passar aqui para baixo, então vai ficar 1 dividido por 6 vezes 10 a menos 10. Beleza, agora saio cortando. H3O+, corta com H3O+. Água corta com água, certo? E assim eu chego na minha global, eu multiplico as constantes e fico em 5 vezes 10 a menos 7. Menos 7? Menos 7 é muito pequeno, é muito pequeno, é muito pequeno. Então, nesse exato momento, eu sei que a número 3, ela não vai ser favorecida no sentido de formação dos meus produtos. Então, assim, eu ficarei só com a número 1, que isso me dá letra A de amoreco. Beleza, meus amores? Um beijo!